Olá, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Preparados para mais um dia de aula? Bom dia. Bom dia, Oi, tudo na paz. Érica. Bom dia. Olá, bom dia. Estamos prontos para iniciar. Bom dia. Pessoal. Bom, pessoal, como vocês lembram, nós mandamos no e-mail de vocês o textinho da autora aqui, um pequeno PDF para vocês lerem, para a gente fazer uma breve introdução hoje do conteúdo, certo? Para as próximas aulas a gente conseguir dar mais um aprofundamento. Nós vamos falar, então, hoje um pouco sobre a modernidade, certo? E aí nós vamos partir um pouco da reflexão de Arendt, tá? De Hannah Arendt. Pode passar, Tami. Bom, antes de tudo, nós vamos saber um pouquinho quem é a Hannah. Ela é essa da foto aqui, como vocês viram, nós temos duas fotinhas dela. Ela nasceu em 1906 e morreu em 1975. Ela nasceu em Linden, na Alemanha. Ela é filha de família judaica. Ela sofreu durante o período do nazismo, tá? Ela chegou a ser presa durante durante todo o nazismo. Ela passou um tempo e depois disso ela fugiu. Ela, fez lá em Nova York, nos Estados Unidos, foi apatriada pelo país. Em 1928, ela se tornou doutora em filosofia. Em 58, ela publicou, então, seu livro Condição Humana, que é o conteúdo onde nós estamos embasados para a nossa aula de hoje, tá bom? E ela faleceu em Nova York, nos Estados Unidos mesmo. Certo? Então, essa é a Ana. Certo? Ela escreveu vários livros, principalmente sobre o totalitarismo, comentando bastante aí do seu ponto de vista político, das questões do nazismo, certo? E falando aqui um pouco da era que ela viveu. Pode passar. Bom, então vamos fazer uma pequena introdução sobre a modernidade. A modernidade, ela costuma ser entendida como um ideário ou visão de mundo relacionada ao projeto entendida a partir da transição teórica operada por Descartes, com a ruptura com a tradição herdada, o pensamento medieval dominado pela escolástica e o estabelecimento da autonomia da razão, o que teve enormes repercussões sobre a filosofia, a cultura e as sociedades ocidentais. Para Hannah Arendt, a modernidade configura um período histórico de obscurecimento das determinações políticas democráticas, pois, onde a política não foi reduzida ao plano da violência, como no caso dos fenômenos totalitários, ela foi reduzida ao plano da administração burocrática dos interesses econômicos da sociedade. Arendt não se limitou a uma concepção negativa das possibilidades políticas modernas, pois vislumbrou nos modernos eventos revolucionários a possibilidade de uma revitalização da política de suas determinações burocráticas originárias, dado que aí reestabelece os laços entre a ação política, a liberdade e a felicidade pública. Agora vamos falar um pouco sobre alienação. Como vocês viram, né, sobre a questão da modernidade, e a autora, nesse livro A Condição Humana, que é o que nós estamos basando na nossa aula, ela vai discutir muito sobre a questão da vida ativa, um termo lá que ela coloca. Esse termo, ela traz o significado durante todo o livro, certo? Sobre a questão do trabalho, obra e ação. Ela define vida ativa nesses 3 pontos. E aí, lá no último texto, lá na última unidade, que é onde nós estamos trabalhando mais hoje, ela coloca em discussão a relação moderna e ela vem concluindo que o homem ele tem se distanciado do mundo, certo? E aí ela traz 3 pontos pilares para definir a modernidade. E ela coloca, então, a descoberta da América, a reforma protestante e o telescópio como um dos pontos iniciais marcantes da era moderna.
E ela traz um conceito que é esse que a Tami disse, que é alienação. Um dos conceitos principais que ela traz sobre a, a, todo esse período moderno, certo? Então, nós passamos a pensar o universo aí de uma forma mais, de um ponto de vista persistente da Terra, certo? Ela também vai trazer um conceito sobre o criar, que antes era visto da igreja, né, a partir de Deus. Nós vamos ter algumas questões principais em Descartes, por exemplo, que ela coloca sobre a questão da dúvida, que surgiu depois da invenção aí do telescópio. Então, nós temos a dúvida como também um dos pontos aí colocado pela autora, que nós passamos daquele modo de contemplação, da vida mais calma, para uma vida de realidade aberta, de fabricação. Lembrando lá aquele vida ativa. Certo? Pode passar também. Bom, e aí para nossa aula de hoje, como eu disse lá no início, ela é uma aula um pouco mais tranquila, mais rápida, porque nós vamos fazer os inícios só desse conteúdo, certo? Nas próximas aulas nós vamos decorrer mais. E aí nós trouxemos uma brincadeira para poder interagir nas outras aulas, vocês não estavam falando. Hoje vocês escolham dessa nossa dinâmica chamada Tempestade de Ideias, um número, cada um escolhe um número, certo? Coloca aí no chat para mim, que eu vou dar uma olhada. E aí vai ter uma pergunta, um número, uma palavra, e vocês vão ter que falar o que vocês entenderam a partir das suas leituras, tá bom? Então podem ir digitando aí. Vou dar alguns minutos. Sempre esqueço desse áudio. Ainda não acostumado com essa vida de aula online. Acho que o Laudelino caiu da reunião. Já vamos, então, iniciando com quem já falou os primeiros números. Nelson, você falou que gostou do número 2. Então, eu quero que você fale para mim qual a diferença que você percebeu da autora na questão de alienação que ela traz e a visão que Marx traz, que ela também comenta. Fala para a gente o que você entendeu. Então, professor, essa aqui é uma tarefa um quanto difícil, porque, na verdade, eu até estava ficando mais alegre porque você começou a discorrer aí sobre a questão de alienação, mas não aprofundou tanto, né, para mim conseguir compreender melhor. Mas, assim, como a pergunta é qual que é a diferença de alienação de Arendt, não sei nem se estou pronunciando certo, e de Marx, né? Então a gente precisa, eu acredito que seja interessante eu tentar abordar um pouquinho o que seria o termo alienação, antes de tentar especificar na visão de cada um, né? Então, assim, nessa perspectiva, o termo de alienação, na sociologia ele está, de certa forma, bem íntimo, bem íntimo no sentido da relação de alheamento, ou seja, de algo que está alheio do indivíduo por diversos motivos na relação deste com a sociedade. E daí leva o indivíduo ficar meio que defeituoso como peça da sociedade, né? Como se ele não tivesse em condições de agir em todos os sentidos, né? Então, esse estado de alienação no conceito, ele traz, de uma certa forma, o prejuízo. Ele interfere na capacidade do indivíduo para que esse tenha o seu, como se diz, a independência no sentido de pensar, no sentido de agir, como se fosse ele mesmo. É algo que ele estaria fazendo mais por
por atitudes que outros dizem, é algo que é influenciado pelo seu exterior, né? De acordo com o modo de convivência na sociedade. Então, eu acredito que, a partir dessa ideia, a gente percebe que, eu não sei se eu compreendi bem, mas na medida que você for explicando aí, eu acredito que vai melhorar a minha compreensão. Porque a gente percebe que a autora, ela faz tipo que uma crítica, né, até mesmo uma acusação, não sei se eu posso dizer isso, que o desencadeamento do processo de alienação do mundo, né, uma vez que cada acontecimento revela o declínio do espaço adequado para a atividade humana. E daí tem uma parte de um texto aqui que diz assim, ó, em sua vasta obra, a autora destaca a condição humana na qual ela acusa o encurtamento do espaço da ação política e, em contrapartida, ao desenvolvimento de novos e desconhecidos modos de vida, nos quais também, segundo ela, a própria atividade pensar é desvalorizada, né, e colocada em um espaço alheio ao mundo. Eu não, como eu já disse, eu não compreendi bem, mas parece que, eu não sei se eu posso fazer uma comparação, no sentido de que o mundo, o homem era como se vivesse no seu mundozinho bem simples, e na medida que foram havendo o aprimoramento do conhecimento, que foi aumentando essas questões, devido ser grande a carga de conhecimento, ou seja, o volume de conhecimento, o que eu percebi é que o homem ele não consegue mais identificar ele mesmo dentro desse processo. É mais ou menos assim. Então, eu acredito que é como se fosse o homem não se conhecer dentro de tantas informações. Agora, por outro lado, na visão de Karl Marx, ele vai descrever já a alienação, né, como algo que aparta do indivíduo. Também é algo que tá fora também, que é o mesmo sentido que é o sentido da palavra alienação, né, algo apartado. Então o Marx vai dizer que ele chega até a pontuar, né, que a alienação do homem no sentido de que pela força de trabalho que ele possui, ele produz várias coisas, ele vai produzindo, e que o patrão ele assume o gerenciamento de todos esses produtos e, em troca disso, ele apenas recebe o salário, né? Então, em outros casos, o trabalhador nem se identifica com o trabalho, uma vez que ele necessita daquilo, né, até mesmo para sobreviver. E também tem aquela situação que a pessoa é alienado no sentido de que ele se especializa em uma única função, até a gente percebe lá naquele filme de Tempos Modernos, quando a gente vê naquela esteira um indivíduo que simplesmente ele aperta as porcas naquela esteira e ele nem sabe onde que dá o final daquela esteira, quer dizer, ele só é aquilo ali que ele sabe fazer e pronto, então ele está alienado aquilo ali, não sabe fazer mais nada e que depende daquilo para a sua própria sobrevivência, né? Então, eu acredito que, na medida que o senhor for explicando aí, a gente vai fazendo uma compreensão melhor. A minha participação, acho que seria essa. Eu espero ter contemplado aí as perguntas. Falou sim, foi muito bom, Nelson. Acredito que, conforme a gente for estudando, né, nas próximas aulas também, com as próximas atividades, eu acredito que vocês vão conseguir captar bem a ideia da autora. Deixa eu ver aqui quem que eu vai falar agora. Stephanie, vamos seguir na ordem aí. Você escolheu o número 3. Então, fala pra gente, deixa eu só pegar aqui a pergunta que saiu. Como você tá, Stephanie? Tá bem? Olá, bom dia a todos, bom dia, professor. Sim, estou bem, graças a Deus. Espero que todos também estejam, apesar desse momento que a gente está passando, né? Tá. Muito bem, que bom que você está bem. E aí eu te pergunto, então, o que é mundo? O que você entende por mundo? Na realidade, o que eu entendo por mundo, na visão de Arendt, é muito simples. Que ela sustenta
que apenas o intercâmbio constante entre os homens em meio da ação e da fala se cria um mundo verdadeiramente humano, e aonde o mundo não é humano simplesmente pelo fato de ser feito por seres humanos, e nem se torna humano simplesmente pelo fato de neles ressoarem a voz dos humanos. Ele se torna humano a partir do momento que ele se torna um objeto de discurso. Então, é isso que eu entendo por mundo, que ele se torna humano a partir do momento que alguém discute ele como um objeto de estudo. Muito bem. É isso mesmo, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui. Próximo. Gente, eu não vou fazer muitos comentários, não vou fazer comentários, tá, sobre a fala de vocês. Eu e a Tami queremos entender mesmo o que vocês conseguiram absorver para que a gente possa suceder nas próximas aulas. O Laudelino tá aí, eu tinha visto que ele tinha caído agorinha, mas ele tinha escolhido o número 5. Tô na área. E bom, então, Laudelino, já que você é o próximo, me diz o que você entende que seja propriedade para Marx? Conceito de propriedade. Tá. Pelo menos no texto, né, para mim, claro, é o seguinte, que a propriedade, no período pré-moderno, ele era considerado um pedaço de terra, ou um pedaço do mundo, que era dado para uma determinada pessoa ou família. Já na visão do Karl Marx, né, ele via a propriedade como fonte de riqueza. Tanto que ele, no livro Capital, ele propõe que o proletariado se aproprie da terra e a riqueza gerada pela terra seja entregue ao governo, né, ao Estado. Só que já para a autora é uma visão completamente diferente. Ela já vê a propriedade pensando na propriedade como um lar, como a conjuntura que a gente tem, né? Um canto do indivíduo, onde que ele se isola, da onde ele pode contemplar o mundo. Então, Karl Marx ele via a propriedade como fonte de riqueza, porém achava que a propriedade tinha que ser de titularidade do Estado. E a autora não, ela vê a propriedade como a casa, como canto reservado do indivíduo, entendeu? Beleza? Beleza, muito bem. Deixa eu ver aqui quem que é o próximo, então, agora. Vou continuar. É a Deusinete com a número 6. Tami, que vai... A pergunta aí, Tami, para mim. Bom, a pergunta número 6 seria: o que significa trabalho? Bom dia, professor. Bom dia a todos os alunos acadêmicos. Minha voz está um pouquinho rouca, gente, porque o tempo aqui está muito seco. Vocês me desculpem qualquer falha, tá bom? Então, professora, pelo que eu entendi, o que significaria trabalho, na visão da filósofa Hannah Arendt, né? Eu obtive algumas explicações, um pouquinho de conhecimento que através da lida, né, do texto, eu entendi que ela considera que a atividade do trabalho se dá em detrimento do mundo. Exemplo, uma pessoa não nasce apenas por existir no mundo, mas sim ser incentivada para uma determinada profissão, seja braçal como labor ou intelectual. Arendt considera que o trabalho também seja o centro das nossas preocupações, com a manutenção da vida, que por sua vez se impregna no corpo, que se resulta no caráter da pessoa. Aí eu tive também aqui, ela fala que a importância do trabalho na vida do ser humano vai muito além do fato de que, através dele, satisfazemos nossas necessidades básicas, como, por exemplo, quando se tem um emprego, tipo uma pessoa que ama cozinhar, conseguir um emprego como chefe ou em restaurante, muito apreciado tem um trabalho.
Isto porque desenvolve atividades de acordo com o que busca de seu crescimento pessoal e profissional. Aí foi essas as explicações que eu tive através da filósofa, né? Ela passou para a gente. Obrigada. Ótimo, perfeito. Deixa eu ver o próximo número aqui. É o número 8, com a Wélica. Qual é o impacto do telescópio para a Arnes? Então, bom dia a todos, professor. Sobre o impacto do telescópio para a Hannah, né? Segundo ela, o telescópio é um dos 3 eventos que marcou o período da modernidade, como já foi mencionado e meio que explicado pelo professor no início. Pois até então, o ser humano viu o universo e acreditava nos mitos, nas suposições dos filósofos daquela época. Mas com a criação do telescópio, puderam ver o universo como realmente ele é, a questão da rotação da Terra, porque até então tudo era imaginação, a questão da razão, né? Então, assim, com o telescópio eles puderam ter a certeza, ver o universo a olho, né, nu pelo telescópio. E aquilo que era imaginação até então passou a ser verdade. A partir da descoberta que os homens poderiam fazer, né, forjar materiais para que eles pudessem descobrir outras coisas, né, através da ciência, iniciou-se assim a questão do trabalho, né, passou a ser algo mais essencial na vida do homem. Eles perceberam que não era só imaginação, mas que eles também poderiam descobrir a verdade através das suas próprias criações. Assim, o homem busca, através de suas descobertas, o acréscimo de suas economias, e com o tempo isso torna-se cada vez mais alienado. Daí a questão do impacto, né, foi a questão da alienação, que aí o homem fica cada vez mais alienado ao mundo. Foi isso que eu entendi, professor. Muito bem. De parabéns. A próxima pergunta agora é a número 9, com o Dimas. O que seria a dúvida para Descartes? Boa tarde. Para entender a dúvida na teoria de Arendt, a gente precisa voltar lá onde os colegas iniciaram as suas explicações. Também entender um pouco da teoria cartesiana sobre a modernidade. A autora trabalha o termo eventos, que para ela é o surgimento abrupto e ininterrupto do novo, que não estava previsto nas ações do homem contemporâneo e que, no momento, não podiam ser explicados. Para explicar isso, ela elenca 3 eventos que marcaram o fim da Idade Média e o início da modernidade: a Reforma Protestante, a descoberta das Américas e a invenção do telescópio. Os 3 eventos marcaram uma mudança de paradigma da consciência humana. Assombrado com as verdades apresentadas pela Reforma Protestante, pelas grandes navegações e pelas informações espaciais fornecidas pelo telescópio, surge, então, a dúvida. E eles se perguntam, se a salvação através da fé, como pregam os reformistas, e não pelo pagamento de indulgência, como a Igreja nos ensinou, se a navegação marítima atravessa o oceano, é porque a Terra não é quadrada como aprendemos. Se há outros astros mostrados pelo telescópio, além dos que conseguimos enxergar, então onde está a verdade que nos guiou pelo passar dos tempos?
eis o surgimento da dúvida. Para Arendt, ela é fruto de uma nova realidade de concepção de mundo. A substituição da verdade por veracidade e da realidade por confiabilidade significa que, mesmo não havendo verdades e certezas, o homem pode ser autêntico e confiável, tendo a sua salvação presente nele mesmo, através da fé. Neste caso, as perguntas da dúvida deveriam estar na própria dúvida, e se tudo é duvidoso, a dúvida é certa. Portanto, não está na autoconfiança, mas no ato de duvidar, que o homem tome conhecimento de um processo de dúvida, o qual o leva a um dizer de sua mente. Há uma análise do que até então foi verdade proposta pela religião através do senso comum. E a veracidade proposta pelas ciências através da filosofia científica. Obrigado. Muito bem. Bom, gente, agora eu vou sortear uma pergunta aleatória, que vai ser a pergunta número 13. O que seria a reforma protestante? Que eu quero que o Laudelino responda. Ai, meu Jesus Cristinho, já achou eu aqui, tá quietinho, escondidinho no meu canto? Bom, a reforma protestante. Vamos ver o que eu consigo falar sobre isso que eu entendi, né? A forma como eu entendi. A alienação do mundo que surgiu com o acontecimento do segundo evento, que foi a reforma protestante, ela foi parcialmente explicada por Max Weber na sua ideia de ascesis intramundano. O que vem a ser ascesis intramundano? No cristianismo, em todas as regras religiosas, ascesis é um conjunto de práticas austeras, comportamento, disciplina, efetivações morais por escrito, entendeu? Todo um regramento que a pessoa tem que praticar. E no mundano, quer dizer, é relativo ao mundo terreno que a gente está vivendo. Então, a reforma protestante prega que o indivíduo ele tem que viver de acordo com os ensinamentos, né, da fé protestante, mas neste mundo aqui, né? E para a autora, isso não é bem assim. Ela se utiliza desse mesmo acesso mundana, só que ela coloca de outra forma, não no regramento religioso, mas ela coloca no âmbito do religioso e do moral, né? Mas ela coloca no âmbito da expropriação do campesinato, né? Tirando o povo da área rural, para a exploração pelo capitalismo. Para a autora, o movimento de expropriação foi muito mais importante e significativo que a ética que nasceu da reforma cristã. Então, nesse processo da reforma cristã, gerou a ética, na qual Max Weber trabalhou, mas para a autora, ao invés da ética, o capitalismo com a expropriação do pessoal do campo foi algo muito mais importante que a ética cristã que foi gerada, né? Então, isso gera alienação religiosa, vamos dizer assim. Pelo menos foi dessa forma como eu entendi no texto. Muito bem. Então, agora, a pergunta número 10. Verdade e veracidade. Rose, responde, por favor. Boa tarde, colegas, professores. Tudo bem? Rosani. Então, a verdade, segundo o que a autora traz, ela é pensada, né, como responder entre as coisas e a ideia de cada coisa, né? Já a veracidade, segundo a autora,
é um atributo de Deus e a afirmação feita por métodos, né? Métodos. Aí tem outra parte que eu achei bem interessante no texto, foi quando Descartes fala que é o momento que destaca o momento fundamental da filosofia moderna, né? Porque substitui a verdade pela veracidade, inaugurando um zelo novo e sem precedentes pela veracidade, e leva aos modernos a desconfiar do mundo e a acreditar apenas naquilo que eles mesmos fazem. Foi a parte que eu achei bem interessante, que define a verdade e a veracidade. Essa é a minha contribuição. Muito bem, Rose. Muito bem a todo mundo. Foi tudo ótimo. E aí a gente já vai caminhar para encerrar a nossa aula por hoje, né? Porque eu imagino que vocês devem estar bastante cansados, né? Uma aula dessas online é puxada. Mas aí eu tenho uma atividade para vocês, né? Nós pensamos uma atividadezinha. Como vocês são terceiro ano, então aí daqui a pouco vão fazer o Enem, eu quero que vocês produzam com base em que cada um falou. Então vocês viram aí conceitinhos chaves, alienação, trabalho, reforma, o conceito de mundo, a dúvida. Então eu quero que vocês produzam para a próxima aula. Aí vocês podem encaminhar no e-mail, aquele e-mail que eu mandei a atividade para vocês, tá? Uma redação dissertativa sobre o conceito, sobre a discussão realizada aqui hoje, sobre o mundo e a alienação, tá? Com base na autora. Aí vocês mandem para a gente naquele e-mail, e aí na próxima aula nós vamos continuar essa discussão, nós vamos aprofundar mais ainda os conceitos e outras atividades mais legais, tá bem? Espero que todos tenham entendido bem os conceitos. Qualquer coisa, é só mandar mensagem para a gente lá no grupo ou mandar no privado, tá bom? Mandar e-mail também. Beijos a todos, tenham um bom dia, até a nossa próxima aula. Tchau, obrigado, gente. professor. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais. Foi muito bom. Amei Tchau, a pessoal. aula.